Deus no Evangelho de São João, no capítulo 10. João, capítulo 10. Amém? Amém. Vamos iniciar a santa leitura no versículo 22. Naquela ocasião, celebrava-se a festa da dedicação de Jerusalém, e era inverno. E Jesus caminhava dentro do templo, pelo pórtico de Salomão. Então, os judeus rodearam a Jesus para indagar: até quando nos deixarás em dúvida? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: eu já vos disse, e vós não acreditais. As obras que realizo em nome do meu Pai testemunham a meu favor. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém? Deus seja louvado pela santa palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos dê direção. Fale em nosso coração. Perdoa meus pecados, meus erros, e me usa como instrumento nessa casa. Deus seja louvado. Amém? Pode se sentar. Aqui ele começa a palavra que ele estava numa festa. Jesus estava numa festa, e a festa chamava-se Festa da Dedicação. Para a gente entender o que Deus vai falar, vamos entender o que é a Festa da Dedicação. Quando chegou 400 anos de Jesus por aí, o templo de Jerusalém foi tomado, na realidade, pelo sírio Antíoco Epifânio. Ele profanou o templo. Então ele começou a trazer outros deuses, levantou a estátua de Zeus, ele cancelou o sábado e começou a ter diversão lá dentro. Essa diversão que ele fez era para roubar, diferente de hoje, lógico. Hoje não tem diversão para enganar o povo, né? Imagina, né? Então, o que ele fazia? Ele divertia o povo e estava roubando todo o patrimônio do judeu. E além do que, profanando o templo. E levantou um homem. E quem não aceitasse os Zeus, não aceitasse o que ele colocou, adorasse, idolatria, as estátuas que ele colocou, ele matava. Então teve um grupo de pessoas que fugiram para não morrer no deserto. E no meio tinha um homem chamado Matatias, que se levantou contra. E foi uma luta muito longa. E sempre Epifânio vencia os Seleucas, porque eles estavam com um exército maior. Só que ele começou a ter guerra com outros reinados. Então ele teve que dividir o exército dele. E Matatias morreu. E ele tinha 4 ou 5 filhos, não me recordo agora. Mas um deles era muito forte, muito astuto. Chamava-se Judas Macabeu. E esse camarada se levantou e falou: eu não aceito isso, eu vou bater para cima. Ajuntou um exército e foi para cima.
O exército de Epifânio era maior, mais aparelhado, mas ele foi com a força do Senhor e venceu. E venceu várias vezes. Ele mandou vários reforços, o rei da Síria, o pessoal, mas mesmo assim ele venceu, até bater em retirada e limpar o templo. Ele limpou o templo, Judas Macabeus, tirou a profanação do templo, restabeleceu o sábado deles, restabeleceu a ordem, restabeleceu tudo que precisava, tirou, trouxe de volta o que foi roubado, enfim, ele organizou o templo de novo. Então ele teve uma reestruturação, uma dedicação da vida dele para isso. E eles comemoram isso. Não é uma festa de Deus, é uma festa do povo judeu. E eles estavam comemorando. E essa festa durou 8 dias. Era inverno. Era inverno. Esse ano, ela vai começar no dia 14 de dezembro. Esse ano, a festa deles. Próximo do que eles embutiram aí na cabeça do povo tal do Natal, que é a nação de Cristo, tal, enfim. Para lembrar o Adriano, que era dia do aniversário de Adriano, ver o sol, enfim. Não vou entrar nesse mérito aí, porque eu não quero confusão do meu lado. Eu respeito quem comemora, quem pensa, né? Cada um na sua. Não estou nem preocupado com isso. E isso não é o assunto. O assunto era esse. E Jesus estava lá, porque ele é judeu, ele estava ali, andando no pórtico, no alpendre, tranquilo. E aquele povo que era contra ele, a religião, então estava Cristo e a religião lá. Começou um embate. Então a religião tentou encostar ele na parede. E eles tentaram. Por que você não fala abertamente que você é filho de Deus? Por que eles queriam que ele falasse isso? Porque naquela época a lei religiosa, se alguém falasse, era condenado à morte. Então, se você falasse, eu sou o filho de Deus, ele mandava matar. Essa era a lei que o homem criou, a religião criou. Então, eles tentaram encandoar. O que ele fez? Parte da sabedoria. As obras que eu faço aqui dizem a meu respeito. Ele não falou, mas mostrou. Mas vocês não são minhas ovelhas. Aqui entra um debate eterno que existe, esse negócio de arminiano, um calviniano, um calvinista, arminiano, se você já é pré-eleito ou não é eleito, que baboseira, que palhaçada que é isso. Eu acho o fim do mundo. A Bíblia inteira fala da eleição. Mas então por que você prega a palavra? É Deus que elegeu, não fui eu? Como é que eu vou saber quem que ele elegeu se eu não for pregar? Coisa mais imbecil. Eu fico bobo de ver esses homens que se dizem letrados. Falou, cara, que planeta que você está? Se Deus é que elegeu, não fui eu. Como é que eu vou saber quem que ele elegeu? Eu tenho que ir lá e pregar para saber. Quem é, vem. Quem não é, não vem. É tão simples. Não existe esse negócio de ser arminiano, ser calvinista, corta essa. Isso faz a distração do povo e o povo deixa de pregar, deixa de fazer a ordem. Porque fulano que é eu sou seguidor do fulano, o profeta, é o teólogo, é o cara, corta, vai. Corta. Tem um rebanho na terra que Deus elegeu, e tem um rebanho que não é de Deus. Mas o Senhor não morreu por todos? Sim, morreu por todos aqueles que nele creem. Aí que está o adendo, que ninguém fala. Todos aqueles que nele creem. Se você não crê, como é que eu vou ser salvo se eu não creio nele? Se eu estava morto nos meus delitos, como é que eu vou viver se eu não nascer de novo? Aí tem aquela confusão. O que ele está falando aqui para nós? Eu tenho as minhas ovelhas que ouvem a minha voz. O que eu estava falando aqui anteriormente, antes da palavra da pastora Marcela, já estava dentro do que nós estamos falando aqui.
As pessoas que são de Deus, que são ovelhas do Senhor, elas ouvem a voz do pastor. Se você colocar 3, eu tenho um pasto aqui, cabe 5.000 ovelhas. Eu venho com as minhas 1.000 ovelhas, o outro vem com as 2.000, o outro vem com mais 2.000. 3 pastores diferentes, mistura as ovelhas, elas estão tudo comendo junto, tudo lá. Eu tenho que sair mais cedo porque eu moro mais longe. Quando eu der a voz de comando, somente as minhas 1.000 ovelhas que vão vir. As outras não vão, são ovelhas, mas não vão vir, porque elas não conhecem a voz do pastor. Elas só conhecem a voz do pastor delas. Assim é o rebanho de Deus na terra. Existe uma confusão muito grande. Existem muitas pessoas que se dizem cristãs, se dizem filhos de Deus, sei lá, evangélico, gospel, crente, church, que agora virou moda falar inglês. Eu sou em church. Eu faço parte daquela igreja ali. Você faz parte de um rebanho. A denominação é um lugar de reunião, mas eu faço parte de um rebanho de Deus. Eu tenho um rebanho. Quando eu falo, aquelas que são minhas ovelhas vão me ouvir. O outro pastor, quando ele fala, aquelas ovelhas vão ouvir ele. Mas quando Deus chamar aquele outro pastor, aquela pastora, aquela bispo, aquele apóstolo, sei lá, aquele monte de gente, nós somos ovelha desse pastor. Então nós, com o nosso rebanho, vamos ouvir a voz dele e vamos para lá. É assim que funciona. Glória a Deus. Mas eu tenho que fazer parte daquele rebanho que é dele. Senão eu estou perdido. Senão quando ele chamar, tocar a tal da trombeta, eu não vou ouvir, porque eu não faço parte. Se você também não faz parte do rebanho daquele pastor que ouviu a mensagem e foi, você vai. Se você fazer parte de um local que não está fazendo parte, você não vai também, porque aquele pastor, ele não vai, então ele não vai levar o rebanho dele. É uma coisa assim, ó. Ele falou isso claramente aqui. Porque Jesus está falando, e o Pai, somos um. Só existe um pastor, um rebanho, que é Ele. Mas nós apacentamos o rebanho. Eu trabalho para o Senhor. Eu fui colocado, ungido, sei lá, o nome que quiser dar, eu falo o que quiser, para tomar conta desse rebanho, para levar esse rebanho para cima, como outros pastores, outros ministérios, tudo. Então, cada ministério tem o seu rebanho. Como é que eu sei que aquele ministério, ou aquele pastor, ou aquela situação não faz parte do rebanho de Deus? É simples. Ele fala aqui a dica. Olha o que ele fala claramente aqui. Quando perguntaram para ele, fala abertamente, Teriri Parará, aquela conversa toda, ele falou assim: eu já vos disse, e vós não acreditais. As obras que realizo em nome do meu Pai testemunho a meu favor, mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Ou seja, as obras, não estou falando de salvação, estou falando de Deus, Jesus, de rebanho. As obras que ele fez na terra testificavam quem ele era. Quem pode ressuscitar uma pessoa naquela época? Se hoje a coisa mais difícil
ressuscita ali, o cara acabou de ter um infarto ali, vem lá no desfibrilador, vai dar choque, faz, acontece e tal. Mas um cara que está 4 dias morto, eu ainda não ouvi falar que alguém foi lá e não vai. Alguém chegar para um cara que está cego e falar assim: veja, ele abriu o olho e começa a enxergar. Também não. Pode fazer cirurgia, fazer um implante, fazer um monte de coisa. Beleza. Mas chegar ali, olhar para ele e falar assim: abre teus olhos, abre, eu estou vendo. Não. Quais são as obras que testificam que você é do rebanho de Deus? Falei no capítulo anterior. Você está pregando a palavra? Você está trabalhando para Deus? Você está tirando um tempo da tua vida para Deus, para ler a palavra de Deus? O Deus tem 24 horas. 10% são 2 horas e 40. Você está dando 2 horas e 40 para o Senhor? Será que você está dando 10% do teu horário para o Senhor? Será? Porque para Satanás você dá 3, 4, 5 horas, mas para Deus não. Será? Aquela pergunta que começou lá atrás, um monte de gente já fez. Se eu fizer essa pergunta aqui, eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Quem quer $1 milhão aqui agora? Quem? Todo mundo quer. Mas tem uma condição, vírgula. Eu te dou 1 milhão agora. Só que 00:00 e 1 segundo, você está morto. Por causa desse 1 milhão, tua vida vai ser infalível. Você quer continuar com 1 milhão ou você prefere a vida? Qual que você prefere? Pegar 1 milhão agora, essas poucas horas que restam, e depois morrer, ou deixa 1 milhão, fica do jeito que está e continua vivo? Qual que você escolhe? Com certeza a vida. Com certeza a vida. Então por que você troca as bandejas de Satanás pela vida e vida com abundância? Por que você troca pela vida eterna que ele falou que promete? Por que eu troco a vida eterna para o prato do inimigo? Para viver momentos de alegria. Deus faz isso conosco de uma forma diferente. Quando você abre os teus olhos, não importa a hora que você abre, se é às 4 da manhã, 5, 6, eu abro às 3, mas vamos colocar que você abriu às 7 horas da manhã. Deus te dá 84.600 na mão, todos os dias, não falha um dia, até a sua morte. Todos os dias ele deposita 84.600 na tua mão. O que você está fazendo com esses 84.600 na mão? Porque quando dá 00:00, ele some, igual um maná. Não tem outro dia. No outro dia, ele te dá de novo 84.600 na mão. E todo dia ele faz isso. Só que esse dinheiro, ele some. Esse valor some. Isso é o tempo que você tem de vida durante 24 horas. O que você faz com esses 84.600? O que você tem feito com isso? A coisa mais valorosa que nós temos aqui, nessa dimensão, chama-se tempo. E a coisa mais importante, tanto é que Salomão escreveu no capítulo 3 de Eclesiastes: há tempo todas as coisas, aquela coisa toda. Porque a coisa mais importante que Deus deixou para nós é o tempo. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de caminhar, tempo de cozinhar, tempo de amor, tempo de ódio, de briga, de e tal, tempo para tudo. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Se você é uma ovelha de Deus e quer ir para a vida eterna, quer ir para a Nova Jerusalém, eu vou fazer assim um paralelo, né? Não é assim, mas você já pegou teu ingresso?
Você tem seu crachá como servo de Deus, reconhecido no céu? Deus te conhece. Quando Deus falou para Isaías, vai lá e fala para o meu rei Ezequias que colocar a casa em ordem, porque eu vou tirar ele da terra. Ele foi lá e falou para o rei Ezequias, Deus manda te dizer para você colocar a casa em ordem, porque acabou. Glória a Deus. O que aconteceu? Deus conhecia Ezequias e Ezequias conhecia o Deus que ele servia. Ele virou para a parede, Isaías foi saindo do castelo, ele falou, Deus, eu te sirvo, conversou com ele e pediu, me dá mais um tempo de vida. Deus conhecia quem ele estava falando, Deus sabia quem era Ezequias, o rei. Isaías, fala, Senhor, volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos, não vou tirar ele da terra agora. Pega essa pasta aqui, põe na chaga dele lá, que devia ser um câncer, estou chutando, e curou ele, viveu mais 15 anos, porque ele era conhecido do Senhor. E você? Você ora? Você jejua? Você frequenta a casa de Deus? Você está em dia com os irmãos? Você está em dia com a casa de Deus? Você é um frequentador? Você participa dos eventos da igreja? Você é um fiel testemunha do Senhor na tua vida? Não só dentro da igreja, mas na tua vida particular? Você é um fiel? Quem é você? Deus conhece você. Lá vai minha serva, vai lá meu servo. Vai lá, Satanás pôs a armadilha para o meu servo. Não vai. Ele vai com um acidente lá matar meu servo, quebra o carro dele, não deixa o carro sair. O carro quebra, você resmunga, xinga, briga, chuta o carro. Mas é Deus que quebrou o teu carro para você não ir, para você não morrer, porque Satanás tinha colocado a armadilha. Vai montar no avião, nossa, vou fazer estardar, vou lá para Miami e tudo, dá uma dor de barriga, se desmaia, eu perdi o avião e agora o que eu faço? O avião cai, Deus te livrou, porque Ele conhece você, Ele sabe quem é você. Agora eu vou te dar uma notícia legal, mais legal ainda, mas muito mais legal. Quando você é conhecida no céu, você fica conhecida no inferno. O inferno também te conhece. Se você é conhecido no céu, mais ainda no inferno. Pastor, não tem escrito isso. Palavra de Deus, palavra da salvação. Quem precisa ler a palavra? Atos dos Apóstolos. Os filhos de Cefa foram expulsar. Eu desconjuro no nome de Deus e Jesus de Paulo. O diabo apareceu e falou assim: Paulo nós conhecemos, Jesus também, mas vós não. Levaram uma surra dos diabos. Por quê? Deus, eles eram conhecidos lá? Não, mas Satanás sabia que eles não eram conhecidos no céu. Por isso que Satanás chegou junto. Por que não foi lá dar uma surra em Paulo? Ele falou: não, vamos dar uma surra aqui, porque lá nós sabemos quem que é. Aqui não, esse povo não segue o Senhor, vamos bater neles. E você? Como é que está a sua situação? Você é conhecido no céu? Porque quando o diabo vai vir te cutucar, ele não vem. Ele falou: ele é conhecido de Deus, não põe a mão, senão nós vamos entrar em frio. Sem autorização de Deus, não põe a mão no ungido dele, não chega perto. Jó, ele só fez o que fez porque Deus falou para ele: toca em tudo dele, menos a vida dele. E ele não tocou na vida, porque Deus não permitiu, porque ele era conhecido de Deus. Vê meu servo Jó. Olha só o que Deus falou: vê meu servo Jó. Você imagina o inimigo querendo pegar você, trucidar você. Eu vou pegar esse ordinário, essa ordinária, essa crápula, esse crápula, vou pegar esse cão imundo, vou partir para cima. Se você não é conhecido de Deus, ele te arrebenta, ele vai para cima e vai te arrebentar. Mas se você é conhecido, ele não põe a mão, ele depende de Deus, da autorização.
Outra passagem, Pedro, Satanás ainda hoje pediu para cirandar a tua vida. Satanás pediu a Deus para cirandar a tua vida. Por que não foi direto? Porque eles estavam trabalhando para o Senhor. Quem trabalha para o Senhor, está no caminho do Senhor. Satanás não tem poder para destruir nada nosso. Nós é que damos autoridade para o inimigo mexer nas nossas coisas. Fazemos coisa errada, pegamos coisa que não deve, falhamos com as coisas do Senhor, falhamos em oração, em jejum, em dízimo, oferta, em presença na casa de Deus, falhamos com um monte de coisa. O Satanás vai entrando, ele vai fazendo, te segura, ele pega uma poleira, te prende, te segura. Vamos, Totó, vai a mula. Ele faz assim com a gente. Você vira uma mula na presença de Satanás, porque você deu abertura para ele fazer isso na sua vida. Agora, se você está em dia com o Senhor, Satanás tem que te respeitar. Mesmo que ele não queira, ele tem que te respeitar. Ele não pode chegar junto de você. Existem inúmeras passagens na Bíblia que ele não podia tocar e não tocou. Mas e nós? Qual que é a nossa preocupação? Qual que é a nossa preocupação com o Evangelho? O Evangelho precisa ser pregado a toda criatura. Aí vem aquela coisa. Por que Deus permite, como nós conversamos ontem, que aquelas pessoas que estão no erro, que estão fazendo coisa errada, aquelas ministérios que estão fazendo coisas que não devem, Deus permite, mas Ele permite por isso que o povo dele não está fazendo a obra. O povo não está fazendo, então tem que permitir que a mula fala. O cara está ali, é um profeta, não está vendo Deus? Porque está com o olho no dinheiro, está com o olho no patrimônio, não está com o olho no Senhor, então tem que levantar a mula. Ô animal, estúpido, olha o anjo que tem na frente, o burro, você não está vendo? Não vi. Lógico, a visão da pessoa está em outro lugar. Quando nós colocamos a nossa visão fora do reino, nós perdemos a visão espiritual, nós não entendemos nada, nós começamos a enxergar outras coisas. Uma vez eu li o testemunho, até na época foi uma burrada não ter salvado. Comentei com os irmãos aqui muitos anos atrás. Comentei, esqueci. Um cara americano, ele começou com a quitandinha, homem de Deus, e Deus começou a prosperar ele, prosperar. De repente, ele ficou bem de vida, muito bem de vida. Aí começou a crescer, e Deus falou assim, ele foi numa pregação e explicaram para ele o que é chamar Deus para ser seu sócio. Bom, ele tinha um patrimônio absurdo, fora do comum, ele chamou Deus para ser sócio. Então 50% do rendimento dele era do senhor de dízimo e 50% era dele. O cara ficou milionário. Um belo dia, ele entrou num outro negócio e falou assim, agora eu vou fazer um negócio que eu vou ficar aqui milionário. E foi. Só que ele não chamou Deus para sócio. Falou, não, Deus é meu sócio aqui, ali não, ali eu vou. Quebrou. Perdeu até o outro negócio, ele foi perdendo. Na hora que ele caiu, foi numa igreja, ouviu uma palavra e falou, agora eu entendi. É Deus que manda na minha vida, não sou eu, não é minha vontade. Se arrependeu, pediu perdão e se ergueu de novo. Quando você coloca Deus na tua vida, Deus abre as portas. Só para a gente encerrar, eu fui numa certa denominação, conhecia na época, a convite de uma amiga minha, que era daquele local, e tinha uma outra pessoa que ela conhecia. Essa pessoa tinha acabado de montar uma agência de turismo em Ribeirão Preto. Hoje ela tem uma das maiores agências em São Paulo, mas ela estava em Ribeirão, começou aqui. Uma portinha pequena, ali para cima do Bradesco, ali, tem a 9 de julho, para cima ali,
no quarteirão de cima, João Penteado, tinha umas lojinhas no ali. E ela fez um propósito. Ô pastor, eu posso fazer um propósito? Como a nossa querida Mona Lisa cansou de fazer aqui, saiu de R$400 até lá 3 mil por mês. E posso fazer um propósito? Pode. Ela tinha, na época era uma grana, gente, 2006. Ela arrancou do bolso, eu vi isso aí. Pôs no envelope e falou: pastor, está aqui, R$1.000. Ela fez um propósito de R$1.000. Hoje o dinheiro é 5 mil mais ou menos. Ela fez um propósito. Então, o que você quer desse propósito? Eu vou vender 5 vezes mais do que eu coloquei no propósito esse mês. Aí eu já fiquei curioso. Falei: glória a Deus, participei desse negócio meu. Falei: já viu o resultado? A moça vendeu 8 mil. Começou a crescer sem parar. Hoje já tem uma agência absurda em São Paulo. Coisa absurda. Agora eu não sei, faz tempo. Depois da pandemia eu nunca mais fiquei sabendo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Ela chamou o Senhor para ser sócia. O Senhor é meu sócio. O crente tem toda a ferramenta no mundo, mas não usa. Não usa. Por quê? Porque ele fica preocupado com o exterior, não com o interior. Eu fico preocupado com o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar, o que vai acontecer, A, B ou C, D, E, F, G. Mas ele esquece que Deus está dentro de você, o reino do céu está dentro de vós. Então, se você é ovelha do Senhor, ouve a voz do Criador. Eu dei exemplos aqui, não estou falando para fazer isso, não. Estou dando exemplo de pessoas que ouviram a voz do Criador. Se você ouve a voz do Criador, a tua vida muda. Eu participei de um negócio, eu comecei num outro ministério na minha vida, no começo, e não sei porque eles me convidavam para participar das reuniões. Eu não tinha importância nenhuma lá, mas era Deus me punha no meio da reunião. Está lá nessa igreja, enorme para você disso. A igreja era aqui e tinha uma casa no fundo, que dava fundo com a igreja para outra rua. O cara queria na época, acho que era 120 mil da casa, na época, 2003, por aí, sei lá. E eles não tinham esse dinheiro todo. Na reunião, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Aí agora, até levantar esse dinheiro, que não é igual hoje, vamos pôr o dinheiro que o cara queria 1 milhão da casa. E tinha lá 400, 500 mil. Não é fácil levantar 500 mil da noite para o dia, não é assim. E tal. E nossa reunião. E tinha 2 rapazes novos lá, que eles estavam sempre com uma Cherokee. Na época a Cherokee era um carro bom. Ainda é, mas naquela época era famoso. Eles mexiam com fruta no Ceasa, com um monte de coisa aí. Os caras mexiam com um monte de coisa. O rapaz falou: quanto o cara quer da casa? É 120. Nós estamos fazendo uma 80. Eu falei: quer 120 mil? Chama ele lá. Ele morava no fundo. Foi um irmão lá, chamou o dono. Eu estava presente. Chegou o dono lá na casa. Pode entrar. Senhor, tudo bem? Então, eu preciso. Contou o drama dele. Nem lembro qual foi o drama. Ele contou. O senhor não abaixa? Ele falou: eu vou abaixar. Final, não faço menos que isso impossível. Eu vou tirar 10 mil. Eu faço para vocês 110. O rapaz olhou para ele e falou assim: o senhor está com os documentos aí? Está lá escrito. Então pega, vamos para o cartório que eu vou pagar. Eu olhando aquilo. Compraram. Até hoje está lá. Emendado, tudo. A igreja é uma só. Sai na outra rua. Está lá. Fizeram alojamento, fizeram um monte de coisa lá. Você vê que Deus fez na vida desses meninos. Deus é Pai. Então, a gente, quando tem o Senhor no coração,
Deus nos desampara. É aquilo que eu pedi agora há pouco aí. Eu sei que todo mundo aqui tem seus negócios, todo mundo pediu o seu negócio. Nosso irmão com a enfermidade dele ali, mas se o pessoal está preocupado com. Faz um propósito com Deus aí, você no coração, você e Deus, não precisa nem. Abre teu coração para Deus. Esquece a tua necessidade. Esquece a tua necessidade. A necessidade de Deus é maior que a tua, aqui na terra, estou falando. Então, conversa com Deus. Você vai ver que milagre acontece na tua vida. Amém? Amém. Deus seja louvado. Essa é a palavra de hoje. Aleluia. Senhor, meu Deus, nós estamos encerrando nosso culto. Nós precisamos de um milagre, como eu já falei. E o ponto que o Senhor não vai decepcionar, o milagre vai acontecer. Deus nunca nos deixou nos envergonhar, e não vai ser dessa vez. Por isso nós acreditamos no teu santo milagre, que a presença do Senhor seja eternizada no nosso meio, nos leve em paz e em segurança para o nosso lar. A graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja perpetuamente em nosso meio. Nós falamos? Amém. Glória a Deus.